Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre as nossas reflexões sobre o livro de Provérbios. Fique conosco até o final desse vídeo e você será edificado certamente, porque a palavra é de Deus. Bem, vamos lá então ao que nos interessa. O livro de Provérbios foi escrito por um sábio jovem rei que ainda ascendeu ao trono quando seu pai ainda estava com vida. Isso foi um ato inédito dentro da dinastia dos reis de Israel. Salomão, que é o autor do livro de Provérbios, da maioria dos seus textos, ele assumiu o trono e ele já era um jovem vocacionado desde o seu nascimento por Deus. Deus o escolheu, disse ao seu pai que ele seria o seu sucessor, e no seu nascimento, Davi lhe deu o nome de Salomão, e Deus envia então o profeta Natã para dar um nome espiritual para o seu filho. E Deus diz então que o Salomão seria chamado Gedidias, porque o Senhor o amou. Esse jovem cresceu no temor do Senhor, aprendeu a amar o Senhor, e quando ele começou o seu reinado, ele então começa a exercer o propósito para o qual Deus o havia chamado. Começa a construir o templo que o Senhor havia dado para o seu pai, Davi, colocado todo o projeto em seu coração, e Davi então colocou no papel, juntou os recursos, juntou um grande tesouro para construir o primeiro templo em nome do Deus único, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o nosso Deus, o Deus de Israel. Salomão então começa o seu feito desafiador e também nesse período ele começa a escrever durante a sua vida, Ele começa a escrever textos que no final vai compilar o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são as suas experiências espirituais com Deus, o seu aprendizado e a sabedoria que ele recebeu do alto céus. Ele recebeu essa sabedoria num momento muito específico, quando ele então consagra o templo ao Senhor e faz uma oração muito peculiar, Ele diz para Deus que ele pede sabedoria para poder julgar o povo. Isso agradou a Deus de tal maneira que Deus então diz: já que você não pediu vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, eu te darei sabedoria, fama e riqueza. Então Salomão foi o rei mais rico, mais famoso e mais sábio de todo o Oriente. E é sobre esses textos que nós vamos, desse autor que nós vamos meditar nesse dia, ok? Então vamos lá, Provérbios capítulo 3, versículos 5, 6, 7 e 8, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aqui, antes de seguir adiante, eu quero fazer um link sobre esse texto, lá em Jeremias 17, versículo 5 e versículo 9. Não se apoie no seu próprio entendimento. O que isso significa? Significa que em Jeremias 17, 5 diz que maldito o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força. Isso significa que quando nós confiamos no nosso entendimento, na nossa inteligência, na nossa força, na nossa autossuficiência, nós então nos afastamos do Senhor. O nosso coração se afasta do Senhor. Está escrito: mas o cujo coração se afasta do Senhor. E em Jeremias ainda, no 17, no versículo 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, por isso que Provérbios diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Nós terminamos aqui a nossa reflexão dizendo para você: confie no Senhor
Não confie no seu próprio entendimento nem no seu coração. Ele é enganoso mais do que todas as coisas. Deus te abençoe. Vamos dar continuidade nos próximos vídeos ao livro de Provérbios. Obrigada por ter ficado até o final.